Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente vai fazer uma live com o Dr. José Trotti Neto sobre relação entre massa muscular e hormônios. Vai entrando aí pessoal, vai dando um salve pra gente. Juninho, salve. Wesley, Fer, sejam bem-vindos. Vamos aguardar a galera começar a entrar, para o Dr. chamar aí também. Vou convidá-lo para compartilhar a tela comigo para a gente começar o nosso bate-papo. Já estou com o meu café aqui pronto. Para a gente começar a conversar. Doutor, Cíntia. Hoje o nosso bate-papo, pessoal, com o Dr. Trotti. A gente vai falar sobre a relação entre massa muscular e hormônios. Vai passar uma visão bem bacana, visão médica, o que a gente pode fazer para tratar os sintomas da baixa hormonal, qual que é a importância desses hormônios estarem altas para a produção de massa magra. E a gente vai fazer algumas correlações físicas, a importância dela na saúde geral, na qualidade de vida. Aguardando a conexão com o doutor. Fala, doutor. Seja bem-vindo aí. Tudo bom, Um abraço para você. Tá me ouvindo? Tranquilo? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho meu volume aqui. Show. Agora sim. Fala, doutor. Vamos começar o nosso bate-papo aí? Vamos. A discussão aí. Vamos dar mais um tempinho aí pro pessoal, pros seus seguidores serem avisados aí que você entrou. E a galera vai começando a entrar aí. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve introdução, uma apresentaçãozinha sua. Certo. Dr. José Trotti Neto, ele é médico, cardiologista de saúde preventiva, docente do Unicesumar, intensivista e também socorrista. Hoje a gente combinou de bater um papo aí, pessoal, para falar sobre a relação entre massa muscular e os hormônios, mais especificamente sobre a testosterona e a importância dela na criação de massa muscular, correlacionar também com a importância de ter hábitos, né, e de atividade física, de alimentação e qual que é a importância disso para a vida das pessoas, né, porque que é importante você manter a sua massa magra, né, manter o seu corpo com muitos músculos, porque isso vai te causar benefícios, né, a médio e longo prazo na sua longevidade. E a gente vai bater um papo, né, conversar bastante sobre esse assunto hoje. Ô, doutor, vamos começar então falando sobre... Deixa eu só dar boas-vindas aqui, ó, Juliano, Roberta, Doris. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Bia. Vamos começar o nosso bate-papo com o doutor. Entender dele o porquê que ele escolheu esse tema, que a gente escolheu esse tema, qual é a relação entre massa muscular e hormônio, qual é a importância disso na vida das pessoas. Vamos começar pelo tema, doutor. Pode ficar à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Guto. Dar boas-vindas aí ao pessoal. E vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí sobre essa questão da testosterona, que é um mito, né? Quando fala assim testosterona, as pessoas às vezes têm até medo de falar sobre reposição de testosterona e acaba mistificando um assunto que é extremamente importante para a melhora de saúde, tanto dos homens quanto das mulheres, né? A gente sabe que a testosterona é um hormônio presente em ambos os sexos, óbvio que nos homens em uma quantidade muito maior do que nas mulheres, chega a ser 8 vezes maior do que a quantidade presente nas mulheres, mas também tem importância para as mulheres. E uma coisa que a gente tem visto, principalmente nos últimos meses, Guto, nesse período de pandemia aí, por conta do estresse excessivo, os níveis de testosterona cada vez mais baixos no consultório. Às vezes, pessoas jovens com níveis de testosterona muito baixos. E isso preocupa porque a gente está falando de um hormônio importantíssimo, anabólico,
e que a sua deficiência está relacionada com uma série de doenças aí no médio e no longo prazo, né? Bacana. Pessoal, tá entrando bastante gente aí. Doutor, só dar as boas-vindas aí a galera que tá entrando. A Cássia falou um oi. O PC já fez um comentário aí, brincalhão, como sempre, né? E é isso aí, né? A importância, né, desse hormônio para a criação de massa magra. E já, né, aproveitando essa introdução sua aí, quais seriam os níveis normais, né, fisiológicos entre mulheres e homens, e o que seria o mínimo, né, aceitável, e o teto máximo para que o senhor pense, né, em fazer algum exame e começar, né, a prescrever algo para reposição hormonal? A gente tem que entender que, ao mesmo tempo que a gente tem que colocar a importância da testosterona em manter níveis adequados, otimizados, e a gente sabe que os níveis otimizados vai bem além, muito além dessas referências laboratoriais que a gente costuma ver nos exames, a gente tem que tomar cuidado também com os excessos, que a gente vê que tem também os excessos de testosterona, de pessoas que fazem reposição pela questão estética, e muitas vezes sem necessidade, sem uma indicação plausível, e acaba colocando em risco a saúde por conta dos excessos, né? Mas no caso das referências, como você perguntou, as referências para o homem hoje está em torno de 700 a 1.200 nanogramas por ml, que vai diferente do que a gente costuma ver nas referências laboratoriais tradicionais, que bota lá entre 200 e 700. De uma forma, para a gente considerar uma deficiência importante de testosterona e considerar a possibilidade de uma reposição, abaixo de 250 é uma deficiência importante no homem, e abaixo de 350 com sintomatologia, que a gente vai comentar aqui mais à frente aqui na nossa live. E no caso da mulher, os níveis ideais giram em torno de 50 a 80 nanogramas por ml. Tá, bacana. Já que você já tocou nesse assunto, né, sobre a sintomatologia, a gente já poderia conversar então, né? O que acontece principalmente, né, de sinais e sintomas quando o indivíduo está com baixa de testo, né? O que ele apresenta, o que você consegue identificar, né, mais simples, que você vai indicar algum exame para que você, né, possa ver e identificar se ele realmente está com abaixo desses níveis que você falou. No caso do homem, né, abaixo de 700, e mulher abaixo de 80. Entre 50 e 80, né? Assim, a gente fala de testosterona, as pessoas pensam na testosterona mais a parte sexual, só que ela a testosterona é um hormônio anabólico. Quando a gente fala anabólico, a gente está falando de construção muscular. Então, desde que a gente nasce, a gente tem uma produção endógena de testosterona normal, que faz com que a gente cresça a parte de músculos, de ossos, o nosso corpo como um todo, né? Isso tudo chama anabolismo, né? A partir do momento de uma certa idade, no caso do homem, a partir dali por volta dos 35, 40 anos, esse processo estaciona e começa a ter um processo inverso chamado catabolismo, que acontece, diferente da mulher que tem a menopausa, o homem, ele, a partir dos 40 anos, ele começa a ter um processo lento, gradativo e silencioso de queda hormonal, de todos os hormônios, inclusive da testosterona, né? De forma que, por volta dos 60, 70 anos, ele diminui bastante a sua concentração de testosterona de forma natural. Porém, existem fatores que diminuem e aceleram esse processo de queda de testosterona. E aí está muito relacionado com o estilo de vida. Então, por exemplo, uma alimentação errada, uma alimentação com baixa ingestão de proteínas e muita ingestão de carboidratos, excesso de álcool na dieta, excesso de cafeína na dieta, o estresse, que é um fator extremamente que reduz a testosterona, extremamente importante. E agora, como eu falei, na questão da pandemia, isso tem sido muito observado. Por quê? Porque quando você está numa situação de estresse, o teu organismo ele começa a priorizar a produção de outros hormônios
mais relacionado com sobrevivência. Então, ele começa a focar na produção de cortisol, de ideia, e acaba deixando a testosterona meio de lado, entre aspas, né? E aí, de forma que você avalia lá a testosterona de uma pessoa, às vezes, de 30 anos, está em níveis extremamente baixos. Não que necessariamente esse seja o valor real, mas naquele momento, por conta do estresse excessivo, ele vai estar nesses valores. E aí não adianta a gente considerar que tem que repor testosterona. Nesse caso, você tem que corrigir as causas básicas, né? Então, tem vários fatores. A deficiência de vitamina D pode influenciar na baixa de testosterona, também é uma coisa básica que a gente tem que corrigir. A falta de atividade física, o sedentarismo, alterações do sono, as pessoas que dormem muito tarde ou dormem mal também interfere na produção de testosterona, o tabagismo também. Então, tem vários fatores que aceleram esse processo, de forma que a gente pega frequentemente pessoas relativamente jovens, 40 e poucos anos, com níveis extremamente baixos de testosterona, que você imaginaria que ele estaria com esses níveis lá por volta dos 70 anos, mas já com 40, 30 e poucos anos a gente consegue ver isso aí, né? E sintomas relacionados com deficiência de testosterona, basicamente, a gente tem que entender que a testosterona ela é importante para o corpo todo. Todas as nossas células, Guto, têm receptor de testosterona. Para você ter uma ideia, o órgão que tem mais receptor de testosterona é o coração. O segundo órgão é o cérebro. O terceiro órgão são os ossos. E depois vem os músculos. Então, você vê que a testosterona vai muito além da questão sexual. Ela pega o corpo como um todo. E a deficiência de testosterona, portanto, a gente vai ter repercussão sistêmica no corpo todo. Então, pessoas, homens principalmente, por volta de 40 anos, ou até antes, com queixas de fadiga, desânimo, desmotivação, perda da capacidade do trabalho, não tem motivação para trabalhar, não tem motivação, muitas vezes falta de concentração no trabalho, falta até de equilíbrio no trabalho. Às vezes o sono não está legal, alterações do sono, perda de libido. Então tem várias alterações como um todo, né? E fora os riscos que isso aí vai acarretar no longo prazo, né? Sim, pessoal, tem bastante gente entrando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, coloca aqui que a gente vai, né, conversando, tirando as dúvidas de vocês. Podem perguntar que eu vou anotando, tá? E tirando as principais dúvidas de vocês sobre esse assunto que a gente está conversando com o Dr. Trotti hoje, que é a relação da massa muscular com os hormônios. E o doutor falou uma coisa muito... Travou aí? Esperar voar. Acho que deu Não, aqui tá tranquilo. Voltou? Aqui tá tranquilo, Guto. Aqui Voltou? tá tranquilo. Tranquilo? Então, Tranquilo. uma coisa muito importante, pessoal, que o Dr. Trotti falou, que você manter os níveis de testosterona ideal no seu corpo vai muito além da questão sexual e da questão estética, da questão de saúde geral. Porque ele disse que isso vai interferir, né, no corpo de uma forma geral, no coração, no cérebro, não só no ganho de massa. Então, pensando em qualidade de vida, pensando em longevidade, a gente pensa o quê? Que você tendo hábitos de vida saudáveis, treino e também a questão do estresse, né? Lidar com o estresse, você ter hábitos para redução de estresse, né? Isso mostra que você tem uma qualidade de vida, o corpo está capaz da produção hormonal para manter a sua massa magra em dia. E o que essa ausência de massa magra, essa ausência de produção de músculo pode causar a longo prazo, né, Trotti? O que isso pode causar a longo prazo? Você ter menos no corpo, né? Você pode ter riscos, né, Então, de Guto, adquirir doenças crônicas. exatamente. Então, a deficiência de testosterona num nível mais crônico, mais avançado, aumenta risco de doenças sistêmicas. Não, então, por exemplo, eu como cardiologista, é fundamental para mim. Tô te acompanhando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me acompanhando, Guto?
Oi? Tá me ouvindo, Guto? Tô. Então, a deficiência de testosterona, Tô sim. Pode a deficiência de, falar. então, a deficiência de testosterona no longo prazo vai acarretar em doenças sistêmicas, Tô, senhor, pode né? falar. Então, Pessoal, tá eu como conseguindo cardiologista, me ouvir por aí? Tô sim, pessoal. Pessoal, fala aí, comenta aí se vocês estão no meu áudio, está conseguindo ouvir o então, doutor. assim, a deficiência de testosterona no médio, a deficiência de testosterona no médio e no longo prazo, Guto, pode acarretar doenças sistêmicas. Então, a deficiência de testosterona pode acarretar aumento de incidência de osteoporose no homem, tá? Porque a testosterona é importante para os ossos na questão da densidade mineral óssea. E um testosterona ocorre enfraquecimento de osteoporose no homem. A deficiência de testosterona, no caso do coração, e eu como cardiologista me preocupa muito, a deficiência de testosterona aumenta o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, arritmias. E, inclusive, quando a gente faz reposição de testosterona em idosos com cardiopatias ou com doenças cardiovasculares como um todo, eles melhoram muito a sua função cardíaca, a sua contratilidade, ocorre um controle mais adequado da pressão, diminuição das arritmias, diminuição de risco de eventos cardíacos, coronarianos, etc. Então, para mim, como cardiologista, é um hormônio poderosíssimo, né? A questão cerebral, a testosterona é importante para diminuir o risco de Alzheimer, perda de memória, doença de Parkinson. Então, tem várias funções no corpo como um todo. A parte sistêmica. E fora a parte sexual também, que o idoso com níveis baixos de testosterona diminui muito a potência e a libido, e a ereção, e a testosterona é um hormônio importantíssimo nesse quesito, né? Então a gente tem que buscar hábitos de vida saudáveis e associado a isso, muitas vezes você tem que tentar estimular o teu organismo a produzir novamente a testosterona e, se necessário, considerar a reposição. Ótimo. Então, aproveitando já, né, que a gente já tá falando, algumas perguntas já apareceram aí, as meninas querem saber da texto relacionado mais às mulheres, o senhor já pode comentar sobre isso e também já falar, caso você identifique e vê abaixo de texto, quais os tratamentos mais comuns de reposição hormonal, quais os tipos que existem, e já aproveita e fala um pouquinho dessa relação do hormônio com as mulheres também, que a maioria que está aqui agora são mulheres, saber. Então, só um comentário, a testosterona baixa também pode estar relacionado com sintomas de depressão. Então, às vezes você pega aquele homem, aquela mulher desmotivada, principalmente no caso do homem, desmotivado, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, e ele passa num médico e o médico dá o diagnóstico de depressão e passa um antidepressivo para ele. E muitas vezes não vai resolver porque o problema dele vai muito além da depressão, que na verdade não é nem depressão. Na verdade está relacionado com a falta da testosterona, né? É uma parte testosterona. Exatamente. E no caso das mulheres, assim como no homem, as mulheres, no homem a testosterona é produzida principalmente nos testículos, também nas suprarrenais. Nas mulheres é produzida nos ovários, nas suprarrenais. E as mulheres, apesar de produzir uma quantidade bem menor do que os homens, ela tem a mesma importância que a gente comentou aqui para os homens, para as mulheres, da mesma forma. Os benefícios são os mesmos. Tá? No caso de pessoas que têm deficiência de testosterona, tanto homens quanto mulheres, você diminui massa muscular, como você pode bem comentar isso aí, aumenta a gordura corporal, aumenta percentual de gordura, então aumenta risco de doenças relacionadas ao aumento de percentual de gordura, inclusive, como a gente comentou, doença coronariana. E acaba acontecendo pela deficiência da testosterona, essa que a gente chama do catabolismo acelerado, e a gente chama de sarcopenia, que a pessoa começa a ter flacidez, começa a ter
muita fraqueza, começa a não ter força muscular, tônus muscular, né? A pele começa a ficar mais enrugada, até pelo envelhecimento mesmo, né? Então, no caso das mulheres, tem total importância também, só que a gente tem que tomar cuidado de indicar em situações que não necessita, pessoas que não estão precisando usar testosterona, e você querer repor pela questão estética, que também tem benefício, mas quando você coloca dessa forma, você tem que tomar cuidado que você está colocando também aumento de risco de efeitos colaterais. A testosterona como hormônio, ela é poderosíssima na questão do anabolismo, de aumento de força, aumento de massa muscular, e aí pela questão estética acaba ficando um aspecto mais legal, mais bonito, mais definido, mas se você passar da linha de fisiológica, você acaba colocando em risco os efeitos adversos do excesso da testosterona, que aí está relacionado com agressividade, com autoridade, começa você a ficar muito agressivo, muito irritado, você começa a ter presença de acne, você começa a ter aumento de pelos no corpo, começa a engrossar a voz, né? Você começa a ficar com aquela arcada muito mais andrógena. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com os excessos. Tem mulheres que vale a pena você repor, até pela questão de melhorar a parte sexual e melhorar a parte de composição corporal, principalmente aquelas que têm massa muscular, uma composição com massa muscular menor, um percentual de massa muscular menor, essas vão se beneficiar mais. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses excessos também, né? E a forma que você perguntou de reposição, tem várias formas de reposição, né? A reposição da testosterona, a forma que a gente evita, que tem muitos efeitos colaterais, é a forma oral. Você repor testosterona oral, cápsula, aumenta muito o risco de efeitos adversos por conta da passagem no fígado, tá? E porque passando pelo fígado gera metabólitos que podem ser prejudiciais, né? Outra questão é que quando você faz uso da testosterona oral, você aumenta o SHBG, que é uma proteína que liga-se à testosterona e não deixa ela agir. Você fica com essa proteína, com essa testosterona no corpo aumentada, mas ligada nessa proteína, ela acaba não tendo testosterona disponível para ela agir nas células, né? E também tomar cuidado do excesso de testosterona, no caso do homem, é a questão de você converter a testosterona em dois hormônios que para o homem em excesso acaba sendo prejudicial, que é converter a testosterona em dihidrotestosterona, que em excesso pode causar efeitos deletérios para o homem, principalmente sobrecarga prostática e também queda de cabelo, tá? E também a outra questão é se converter demais em estradiol, que é um hormônio na sequência lá da cascata que a testosterona pode converter em estradiol. E para o homem isso aí não é bom. O excesso de estradiol pode ocasionar alterações hormonais, pode alterações do colesterol, alterações metabólicas, aumento de insulina e efeitos colaterais que podem ser potencialmente graves. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tô conseguindo, tô. Tá. E além dessas duas formas orais, né, existem mais algumas outras formas que aí explica aqui pra gente quais são esses prós e contras de usar, né, tanto a transdérmica quanto a injetável, né, e o que você recomenda, né, nesses casos de reposição. O que você acha melhor? Prós e contras entre essas duas coisas e o que você recomendaria? Então, Guto, a testosterona você pode usar, as formas mais utilizadas são a forma injetável, né, que é muito tradicional, e a forma transdérmica. Quando a gente fala de faça a reposição de testosterona bioidêntica, que tem a mesma estrutura molecular da mulher. Então, é a mesma estrutura química, não é um medicamento de hormônio, é o próprio hormônio. Então, quando você utiliza esse hormônio, ele entra no corpo e o corpo reconhece ele como fazendo parte do corpo. Então, não é um corpo estranho, não vai ter risco de efeitos colaterais nesse sentido, desde que feito na concentração que no caso é o creme,
essa é a forma bioidêntica mais adequada. Por quê? Porque é uma forma mais fisiológica. Você repõe a forma transdérmica, ela cai na corrente sanguínea e ela eleva de uma forma lenta, gradativa, mas ela atinge um platô e depois ela se estabiliza. Diferente da forma injetável, que na forma injetável você tem picos de testosterona quando você repõe, e normalmente não é a testosterona bioidêntica, é um derivado de testosterona, né? E aí você repõe essa testosterona injetável e você atinge um pico em que você já experimenta, logo em poucos dias, você já experimenta benefício desse aumento da testosterona. Porém, depois de alguns dias, ele começa a cair. E essa testosterona injetável pode ser feita uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, ou até uma vez a cada 3 meses, dependendo de qual testosterona que você vai utilizar. Mas tem esse efeito que a gente chama de efeito montanha-russa, em que ele atinge um pico e aí você experimenta os benefícios de forma rápida e eficaz, porém, em poucos dias ele volta para aqueles níveis baixos que estava. Então, de forma que a transdérmica, apesar de ser uma elevação lenta e gradativa, então você não experimenta uma melhora tão rápida, mas uma platô você consegue manter dentro daquela faixa ali, de acordo com o acompanhamento desse paciente, e aí você vai avaliando a concentração ideal para ele, que isso é individual, e aí ele vai mantendo aquele platô de níveis mais elevados, sem ter o risco de um efeito montanha-russa, o risco de queda, né? E é lógico que a gente tem que tomar cuidado também, ô Guto, você sabe disso, que são os excessos. Por quê? O que acontece? A testosterona, ela é produzida no nosso testículo, no caso da mulher no ovário e nas suprarrenais, mas ela tem o estímulo primeiro lá da hipófise, né? O estímulo começa no hipotálamo e depois na hipófise, e a hipófise, que é essa glândula que a gente tem no cérebro, ela que manda o estímulo lá para a gente produzir, para o testículo produzir, ou o ovário produzir mais testosterona, né? O que acontece é que existe um equilíbrio nisso aí. Uma vez que você tem níveis adequados de testosterona, o próprio organismo, a hipófise recebe a mensagem lá em cima de que não precisa produzir, né? Agora, se você começa a repor testosterona de forma exógena, ou seja, externa, e se for em excesso, você começa a inibir o eixo, você começa a inibir essa produção endógena da hipófise. E se isso acontecer de uma forma crônica, excessiva e antifisiológica, você corre o risco de inibir esse eixo de forma irreversível. Então, por isso é que tem que tomar muito cuidado com o uso de testosterona, e a gente pode até extrapolar para a questão dos esteroides anabólicos, que são derivados de testosterona, por conta disso. Porque se você usa em excesso, você começa a ter alterações do excesso, inclusive alterações de libido. Uma coisa que é para melhorar, estimular a libido, melhorar a potência, você começa a ter queda da libido por conta do excesso da testosterona que está convertendo em estradiol. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, principalmente quando a gente está falando de testosterona injetável, né? Perfeito, perfeito. É importantíssimo o que você disse, né? Tem que tomar muito cuidado com a dose-resposta, né? A testo é boa, mas você tem que entender qual é a dose que você precisa e monitorar aquela resposta. Então, de quanto em quanto tempo você acompanha, de quanto em quanto tempo você pega algo para que você veja se esses níveis estão retomando, se esses níveis estão se equilibrando e quanto tempo demora o tratamento de reposição desses indivíduos que estão com uma baixa hormonal. Então, normalmente, eu faço acompanhamento desses pacientes a cada 90 dias, 120 dias, eu doso a testosterona dele. A gente faz a dosagem da testosterona total, a gente faz a dosagem da testosterona livre, existe a testosterona biodisponível, que é a testosterona livre propriamente dita, é a mais funcional. A gente dosa o SHBG, que é a proteína que liga na testosterona e não deixa ela agir. E a gente tem que dosar também o estradiol, a dihidrotestosterona, para avaliar se ela está convertendo excessivamente nesses hormônios. Então, tem várias coisas que a gente tem que acompanhar, né? E nesses casos, a gente tem que fazer esse monitoramento pelo menos a cada 3 a 4 meses no início do tratamento. Isso quando a gente está falando de transdérmica, principalmente. E de acordo com a evolução, se vê que tá em excesso no sangue,
a gente pode também reduzir a concentração para que caia um pouco e mantenha os níveis mais adequados ali. Se estiver convertendo demais estradiol e dihidrotestosterona, a gente tem que também tomar medidas, cautelas para a gente, terapêuticas, para a gente tentar reverter isso, reduzir o nível de estradiol de DHT, né, por conta do risco dos excessos desses hormônios. Então, desde que você faça esse acompanhamento, Guto, é bem tranquilo e seguro você fazer essa reposição. E volto a falar, não é todo mundo que tem indicação de repor testosterona. A gente tem que avaliar se o paciente tem níveis muito baixos de testosterona associado à sintomatologia. Não é simplesmente, eu quero repor testosterona, vamos lá e vamos repor. Não é assim, não é tão simples assim. E no caso de testosterona injetável, existem várias terapias que se usa, né, que a gente chama de TRT, né? Aí existe a terapia que eles fazem com altas doses em 12 semanas, 8 semanas, 20 semanas, aí depende de qual que é o protocolo que vai ser utilizado e qual é o tipo de testosterona que vai ser utilizado. E depois eles ainda fazem o que a gente chama de TPC, que é terapia pós-ciclo, que são substâncias que você pode tentar usar para recuperar o eixo, vamos dizer assim, estimular o organismo a produzir novamente e reduzir o risco de conversão nesses outros hormônios que não devem estar no homem e da mulher. Tá me ouvindo, Guto? Tá me ouvindo? Perfeito. Consegui pegar esse... Pessoal, podem deixar as perguntas de vocês aqui, eu estou acompanhando, não vi nada além do que a gente já conversou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui. O doutor, ele vai, ao final aqui, ele vai deixar aonde que ele atende, como é que vocês fazem para achá-lo, né, caso queiram realizar esses exames para ver se precisam de reposição ou não. Mas importantíssimo o que ele falou lá. Principalmente hoje, pessoal, no estilo de vida que a gente vive, muito corrido, né? Filhos, contas e tal, provavelmente a grande maioria pode estar com baixa de texto, principalmente se não está com alimentação adequada, se não está fazendo atividade física e está com nível de estresse muito alto, por tudo que o doutor já explicou, pela cascata hormonal que ele explicou, excesso de cortisol pelo estresse. Você pode estar com uma baixa hormonal muito alta, né? Pode estar causando efeitos de depressão, como ele disse, você vai querer tratá-la de uma forma mental, mas não pode ser um efeito físico, né, por baixa de texto. Então, tem que ter uma abordagem multidisciplinar, por isso da importância de procurar um médico, né, caso apresenta isso que a gente falou agora, o médico ele vai te avaliar bem e, claro, começa a treinar, começa a fazer exercício físico, mude o seu hábito de vida, porque é isso que vai te dar longevidade, né? A gente não vive de remédio, pessoal, a gente vive de prevenção. E a prevenção hoje a gente sabe que é um estilo de vida mais adequado para a gente conseguir ter uma vida melhor. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta... Oi, doutor, desculpa. Guto, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente sabe que a testosterona e a massa muscular, as pessoas que têm uma quantidade de massa muscular maior, elas têm, de um modo geral, mais saúde do que aquelas pessoas que são muito magras, né? Então, quando a gente fala assim de doença, de um modo geral, assim, de uma forma bem resumida, pessoas que têm muita gordura corporal, percentual de gordura muito alto e percentual de massa muscular muito baixo, são as pessoas que estão mais suscetíveis a ter doenças crônicas, vamos dizer assim, né? Então, não basta você reduzir o percentual de gordura, você tem que aumentar o percentual de massa muscular. Daí a importância da atividade física. Eu queria que você fizesse algumas considerações quanto a isso, essa importância da atividade física, principalmente da musculação. Exercício de força, né, de carga, né? Fala um pouquinho aí pro público aí, pra gente saber. Bacana, excelente pergunta. A maioria pensa que a gente vai resolver, né, esse excesso de peso, esse excesso de gordura corporal com exercícios aeróbicos de intensidade média. É aí que estamos enganados, entendeu? A gente tem que começar
iniciar principalmente com os exercícios de força, como você disse, exercícios resistidos, mover uma carga, né? Musculação, crossfit, exercícios de força para quê? Para estimular a contração do músculo, estimular o ganho de massa, né? Para que as células do músculo cresçam, né? Através de hormônios, e assim você aumenta a sua massa magra. Aumentando a sua massa magra, você vai aumentar o seu gasto energético. Aí sim, você vai começar um trabalho de redução de peso. Você vai começar a perder massa gorda, entendeu? Ao mesmo tempo que você vai aumentando a sua massa magra, você vai diminuindo a sua massa gorda. Então, às vezes, você começa a fazer algum exercício físico e fala, nossa, mas faz um mês que eu treino, não percebi muita diferença no meu peso. O que você vai menos perceber diferença vai ser no seu peso inicialmente. Por quê? Porque você está com uma baixa de massa muscular tão grande que qualquer estímulo que você der, você vai ganhar massa magra, você vai repor o teu estoque de glicogênio muscular, você vai ganhar célula, você vai aumentar, então você vai ganhar peso muscular. Ao mesmo tempo, você está queimando gordura, você está diminuindo. Então, no contrapeso ali, na balança não vai dar muita diferença. Você está ganhando ali 1, 2, 3 quilos de massa magra e está perdendo 1, 2, 3 quilos de massa gorda. Pode ser que perdeu mais massa gorda, só perdi 1 quilo no mês. Não, você perdeu muito mais do que 1 quilo no mês. É que você repôs algo que estava em falta no seu corpo. Tá? E onde você vai perceber os principais resultados? Na medida, né? Então você vai ver que na balança não mudou muito, mas na foto, na roupa, na medição, né? Medidas de abdômen, medidas de cintura, medidas de tronco, você vai ver muita diferença nisso. Por quê? Porque 1 quilo de músculo ocupa menos espaço do que 1 quilo de gordura. Então você fazendo essa reposição ou essa troca, você vai estar diminuindo medida. Então, comecem com exercícios de força mesmo, crossfit, musculação, tá? Que é o estímulo que você precisa para aumento de gasto energético, treinos mais de intensidade média alta, que ajuda na liberação hormonal. A gente sabe que picos de intensidade estresse, né? O estresse bom, né? Fazer o coração bater mais forte, ajuda nessa liberação hormonal que você disse, tá? Para estimular mais o músculo ganhar massa magra e também a consumir mais energia, fazendo o seu corpo gastar mais energia ao longo desse dia. Então, treino de força, esquece um pouquinho aquele aeróbico de baixa intensidade, aquela caminhadinha no parque, pessoal, não vai te ajudar muito. Procure fazer um exercício de força associado a um exercício aeróbico. Aí sim, a gente está com um programa muito bem completo para atingir os resultados que você precisa. E é interessante também, Guto, porque muitas vezes você comentou aí essa questão da balança, né? A pessoa às vezes faz uma dieta, se mata lá com a dieta e tenta já fazer algum tipo de atividade física e olha na balança lá, perdeu 2 quilos. Mas se ela perdeu 2 quilos, mas ela ganhou 3 quilos de massa muscular e perdeu 5 quilos de gordura, foi bom pra caramba. Né? É diferente do que ela perdeu 5 quilos, mas perdeu 2 de gordura e 3 de massa muscular. Então, por isso que aí, nesse caso, a balança, ela não é a melhor forma de você avaliar se você está tendo benefício da atividade física associada à dieta, né? Então, é importante, nesse caso, você fazer uma avaliação, talvez com uma bioimpedância, talvez com um exame para avaliação de composição corporal, uma densitometria, ou aquela avaliação que o próprio personal faz, que é através das dobras cutâneas, né? Em que você consegue avaliar o percentual de gordura corporal, o percentual de massa muscular, a taxa metabólica basal, e aí você tem parâmetros para dizer se ele está no caminho certo ou se ele tem que intensificar os treinos de força e se ele tem que intensificar a dieta com baixa quantidade de carboidrato, né? Perfeito. O doutor, deixa eu só colocar uma questão aqui, que a Buzo, ela perguntou se qualquer pessoa pode fazer crossfit, né? Eu, por exemplo, ela no caso, por exemplo, não tenho força nenhuma, não tenho nem esqueleto para isso. É justamente você que realmente precisa fazer, entendeu? Porque pelo que você diz aí, você provavelmente deve estar com uma atrofia mesmo, né? Você mesmo disse que você não tem força nenhuma, né? E o treino de
CrossFit, por ser treino de resistência, treino de força também, ele vai te ajudar muito, né? Nesse ganho de massa, vai te ajudar muito a melhorar a sua massa óssea também, né? A gente sabe que o exercício físico é muito importante para estimular, né, o cálcio dentro do osso para aumentar a sua massa óssea. E eu te digo outra coisa, tem um mito, né, que o CrossFit, por ser um exercício de alta intensidade, você limita muito o seu público. Muito pelo contrário, qualquer pessoa pode praticar, tá? Desde que você tenha vontade, desde que você procure um local que tenha pessoas que te instruam, entenda a sua necessidade, saiba do seu nível atual, tá? E programe um treino e adeque um treino para o seu nível de intensidade que você se encontra, tanto física quanto psicológica. E você a cada dia vai galgando, né, a mais, um treino a mais, um dia a mais, e você vai criando as adaptações fisiológicas necessárias para você ter um bom treino. O que não pode é fazer essa avaliação errada e querer imprimir um treino nela que não é pro nível dela, com as adaptações, né, que precisa, porque como o CrossFit é um treino em grupo, pessoal, apesar de ser um treino em grupo, se você erra a mão, se o coach não entende isso, ele vai passar o mesmo nível de treino para a turma toda. Então, tem que saber identificar, individualizar a turma, individualizar cada um, entender que cada um tem a sua limitação, entender que cada um tem o seu ritmo, tá? Cada um tem as suas crenças, e aí no mesmo treino você vai criando o quê? Adaptações, diminuindo o volume, diminuindo cargas, para quê? Para que o mesmo treino prescrito para o grupo tenha o mesmo efeito fisiológico para cada indivíduo. Então, por exemplo, vou dar um certo exemplo. Eu tenho que dar um treino hoje para um estímulo que tem que ser um estímulo aeróbico. Então, eu tenho que adequar o treino para todo mundo, para que todo mundo tenha um ritmo de treino que seja um treino aeróbico. Não pode ficar difícil para uma pessoa que ela entra em um treino anaeróbico. Não pode ficar um treino tão fácil para uma pessoa que vai ter um treino de uma característica recuperativa, tá? Então, o coach, nessa hora, o box, onde você for querer realizar o treino, é de suma importância. Então, ó, vá, faça uma aula, experimenta antes de você, né? Antes de você fechar um plano, vê, conheça, saiba para onde você vai, se está dentro disso que a gente conversou, e aí você toma a decisão de começar a treinar. Uma coisa interessante, Guto. Uma coisa interessante é que assim, as pessoas às vezes procuram a gente falando que quer ganhar massa muscular. Uma coisa fundamental que a gente tem que considerar, às vezes a pessoa me procura querendo ganhar massa muscular e já quer que faça a reposição de testosterona. Não é assim, não é tão simples assim, não é assim que funciona. Existem coisas básicas que precisam ser feitas. Então, primeiro, você tem que melhorar muito a qualidade da tua alimentação, não é isso? Você tem que ingerir... Como é que você vai construir músculo se não tiver a matéria-prima, os aminoácidos? Então, para isso, tu tem que fazer uma dieta rica em proteínas, né? Por isso que a gente estimula a pessoa a comer ovo, ingerir alimentos que sejam ricos em proteínas de alto valor biológico, né? Então, a alimentação tem que ser uma alimentação impecável. A atividade física no sentido de você estimular o teu músculo a hipertrofiar, né? E o sono também é fundamental, né, Guto? O cara tem que dormir. Não adianta o cara tá com sono atrasado, tá dormindo tarde, tá com essa parte toda desregulada. Uma vez que a testosterona ela é produzida principalmente na madrugada, né? Então, se você dorme muito tarde, dorme mal, você atrapalha diretamente a fisiologia da produção de testosterona. Então, como é que você vai ganhar massa muscular se o básico você não está fazendo? É no sono REM, onde você, né, descansa. Exatamente. Realmente, se tem aquele sono mais ou menos que a qualquer coisa você acorda, você não entra nesse sono REM, você não consegue produzir hormônio, né, para recuperar o músculo, né, para repor músculo, né? Então, esse triozinho aí que você disse, né, sono, dieta e treino, né? O trio, né, para você ter tudo que você precisa para ter um corpo bom, uma mente boa, né? O triozinho lá, pessoal, sono, dieta e treino, tá? Segue isso aí que vocês vão longe, né? Agora, Guto, outra coisa também é que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de treino, né? Que você deve pegar muito também no teu trabalho, né? Aquelas pessoas que são... Overtraining, né? O overtraining, porque assim, o overtraining ele faz um processo inverso. Inverso. Ele acaba baixando a testosterona
e acaba aumentando o risco de lesões e risco de problemas sérios, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com os excessos, né? E a gente vê muitas vezes o pessoal de academia viciado, que chega lá e não dá o tempo de recuperação muscular, né? Fala um pouquinho disso aí, Guto. Porque assim, o treino, para quê? Para que serve o treino, pessoal? O treino é a hora que você vai machucar o seu corpo, vai machucar o seu músculo, ou seja, você vai provocar uma reação química para depois você ter os ganhos, né? Para depois você ter as adaptações. Então, a gente treina para quê? Para provocar estímulo. Só que onde você tem o ganho, tá? Onde você tem a supercompensação? No descanso. É onde você baixa carga, onde você se recupera, onde você dorme, onde você descansa, onde você respeita o seu corpo, onde você tem os ganhos. Eu falo isso diariamente quanto a treinos. Você não consegue treinar pesado a semana inteira. Você tem que ter dias de treino pesados, de treino médios, de treinos recuperativos. Então essa é a palavra correta, tá? Você tem que reservar pelo menos 1 ou 2 dias durante 7 dias para descansar mesmo, um dia off mesmo, por exemplo, um domingo, por exemplo. Se você treina a semana inteira, não vai querer cair lá na besteira de fazer alguma coisa domingo, correr e tal. Você não está dando a oportunidade para o seu corpo se recuperar, você não está dando a oportunidade para o seu corpo descansar. Isso, 1 semana, 2, 3, tudo bem, mas isso a médio e longo prazo é o que você disse. Ao invés de você ganhar músculo, você vai perder músculo. Ao invés de você ganhar rendimento, você vai perder rendimento. Aí você acorda cansado, aí você chega lá, olha aquela barra e fala, nossa, essa carga para mim era uma carga tranquila, hoje está tão pesado. Você está com sinais e sintomas de excesso de treino, de overtraining. O que você está precisando? Vai para casa, descansa 3 dias, dorme, come, zera tudo, entendeu? E aí a gente começa de novo. Mas por que acontece? Talvez não é só porque a pessoa quer isso. Talvez é um treino muito mal programado, um treino muito mal pensado, muito mal organizado. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Quem você vai confiar o seu corpo? Qual que é o professor, qual que é o coach, qual que é o profissional de educação física que você vai confiar o seu corpo? Por quê? O seu corpo é o seu bem maior, é a sua máquina. Então, você está confiando no professor de educação física, você está confiando no médico, você tem que confiar, né? Só que você tem que ter referência, você tem que saber para onde você vai. Então, a gente às vezes acha que, academia tal, crossfit, vamos lá no mais barato tal. Gente, é o seu corpo. Quanto de importância você dá para ele? Qual que é a prioridade que você tem? Temos que pensar nisso. E graças a Deus, né, teve que acontecer uma pandemia para as pessoas perceberem isso, da importância, né, da importância que é o seu corpo, você cuidar dele, né, você manter a sua imunidade alta, você manter a sua qualidade de vida para você conseguir realmente reagir a doenças que você pode vir ou não a adquiri-la. Então, pessoal, atividade física, sono e dieta. Não estamos falando de estética, não estamos falando de corpo. Corpo é consequência. Se você fizer tudo certinho, a consequência é você ter um corpo bonito, um corpo bem equilibrado. Mas você não tem que pensar no corpo, você tem que pensar primeiro na sua saúde, né? E o corpo ele vai vir como uma consequência do bom estado de saúde que você tem. E é interessante também, Guto, que baseado nisso aí que você falou, além do que a gente comentou dos 3 pilares aí, que é o sono, o exercício e a dieta, muitas vezes a pessoa está com desequilíbrios hormonais, deficiências hormonais, deficiências de vitaminas, vitamina D, vitamina C, alterações da tireoide, muitas vezes, alterações dos níveis de cortisol, de insulina, que isso aí tudo tu tem que corrigir também. Né? Que a própria atividade física e o exercício, o sono e a dieta vai ajudar a regularizar, mas muitas vezes tu tem que corrigir isso aí também com o médico, fazendo uma suplementação corretiva, às vezes entrando até com medicamentos, às vezes tendo que tratar a tireoide, muitas vezes, para aí sim você começar a ter benefício, porque às vezes tu tá com isso tudo desequilibrado, tu vai lá fazer o exercício, tu não consegue nem fazer 10 minutos de treino, né? Mesmo que em baixa intensidade. Então, por isso a importância de que antes de você começar a atividade física de forma gradativa, você tem que fazer uma avaliação de como estão teus exames, de como está a parte clínica, corrigir esses desequilíbrios básicos, né? Para você aí sim ter
a resposta fisiológica do teu corpo bem otimizada durante o treino e com a dieta, né? Uma coisa que eu vejo muito, né, aqui dentro do meu box, por exemplo, é a pessoa começa a treinar, ele começa a pegar o hábito e ele vê que o treino é uma coisa bacana e ele quer aumentar o rendimento dele também. Ele quer ter ele quer ter um treino que ele consiga render mais. Eu queria que você falasse aqui a partir de qual idade ou quais os casos que mesmo a pessoa tendo hábitos bons, mas ele quer ainda aumentar rendimento, o que ele poderia fazer com o médico, né? Qual o tempo certo de ir atrás desse médico para que ele consiga otimizar mais o treino, o que você disse, dentro dos níveis fisiológicos, para não cair nos efeitos ruins do excesso de testo a longo prazo. Então, assim, eu foco muito na questão de suplementação, né? Até porque a nossa alimentação não é uma alimentação impecável, a gente falha muito nisso, né? Por mais que você queira, muitas vezes a gente não consegue fazer uma alimentação correta todos os dias, né? A gente acaba pecando. E aí, por conta disso, a gente acaba necessitando de suplementação. Lógico que a fonte natural são os alimentos, mas muitas vezes uma suplementação ajuda você a reequilibrar teu organismo. Então, substâncias básicas como a própria vitamina D, que é fundamental para vários benefícios, a gente depois pode considerar uma live sobre isso, mas a vitamina D é fundamental, inclusive para melhorar e otimizar o treino. A vitamina C também, em doses otimizadas. O zinco também, em doses otimizadas. O magnésio é fundamental para a contratilidade muscular. Então, tem substâncias que não dá para negociar. Com relação à ingestão de proteínas, muitas vezes a gente, para hipertrofia, para ganho de massa muscular, você tem que aumentar a ingestão de proteína na dieta. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter esse aumento na dieta. Aí, às vezes, vale a pena você suplementar. Entrar com suplementos que vão aumentar a oferta de proteínas. Então, a gente pode entrar com um BCAA, uma creatina ou um whey protein, que você acaba aumentando a quantidade de proteína para buscar hipertrofia, pelo menos 1,5 gramas por quilo. E isso aí não é fácil de você atingir na alimentação, né? É lógico que a alimentação tem que ser o foco, mas a suplementação pode ser considerada nesses casos também, né? E corrigir os desequilíbrios hormonais, como eu comentei. E assim, no caso da testosterona, quando a gente começa a melhorar os nossos hábitos de vida, os hábitos alimentares, tudo, existe um hormônio também que é estimulado a sua produção, que é o GH, né? No caso, especificamente o IGF-1, que é o hormônio do crescimento, né? E quando a gente está fazendo uma dieta adequada, rica em proteínas, tendo um sono adequado, fazendo musculação ou crossfit, exercícios resistidos, além de você melhorar os teus níveis hormonais de testosterona, você também melhora os teus níveis de GH. Então você otimiza, e o GH é um dos hormônios mais importantes no quesito anti-envelhecimento, que ele é um hormônio que a gente chama de hormônio de reparo. Ele consegue fazer reparo celular. Então, células que estão sendo produzidas de forma errada, ele elimina. Células que estão sendo produzidas, ele otimiza a produção delas. E principalmente no caso dos músculos, né? A gente comentou da importância de manter massa muscular mais elevada, né? Outra coisa importante, Guto, é a questão da regularidade, né, Guto? De manter regularidade nos treinos, né? Aconteceu uma coisa comigo interessante no período da pandemia, eu parei de jogar bola e que eu jogo futebol, eu parei de jogar futebol e parei de malhar, porque eu não estava podendo malhar. Então eu parti para corrida, né? E assim, mantive corrida regularmente, perdi peso, mas perdi muita massa muscular também. E aí quando eu fui retomar depois de 5 meses para academia, eu percebi uma perda de força impressionante, assim, quase que uns 40%, cara. Eu fiquei assim impressionado como que se a gente não estimular o músculo, ele atrofia, né? Não tem como, né? O que você pode falar disso aí? Sim, a perda de força ela é muito rápida, né? Assim, com 20 a 30 dias, né? Você já começa a perceber perdas de 5%, 10% da força bem rapidamente, né? Capacidade aeróbica também, entre 30 e 40 dias você já começa a perder mais força, você sente um pouquinho mais rápido, né? Devido a essa parte de você ter que tá sempre contraindo o músculo, né? Contra a resistência para você dar esse estímulo para ele. E uma coisa que você falou importantíssimo, as pessoas hoje enxergam a atividade física muito como parte estética, né? Projeto verão, projeto não sei o que lá, eu vou entrar rapidinho, eu vou ganhar o que eu tô querendo e depois, você entendeu?
as pessoas não veem uma questão, né, contínua, né? Fere um dos principais princípios do treinamento desportivo, que chama o princípio da continuidade. Pessoal, para você ter resultado, você tem que ter continuidade. Isso não é só para o treino, é para a sua vida toda. Você não pode começar uma coisa e parar, começar e parar. Você tem que dar continuidade. Então, às vezes, você cobra resultados que você não vai ter, que ninguém vai dar, que depende de você. Acho que 2, 3 vezes por ano não vai te dar resultado, pessoal. Vai te dar resultados temporários, né? E é o que você disse, parou, perdeu rápido. Então, quanto mais tempo você ficar em atividade, menos você vai perder quando você parar, né? E quanto menos tempo você tiver, você vai perder muito mais rapidamente. É o seu lastro, né? Você tem um lastro de atividade física, você tem um lastro de cultura física. O doutor, o papo está muito bom, eu sei, mas nosso tempo já está acabando. Daqui a pouco é perigoso cair a live e a gente nem conseguir dar a oportunidade de conversar algo ou de perguntar se o pessoal tem mais alguma pergunta. Pessoal, vamos colocar mais uma ou duas perguntas aí se vocês tiverem para a gente fechar a live hoje. Eu queria que você desse um recado final sobre esse papo, o que você orientaria, né, sobre essa questão da relação da massa muscular com hormônios e onde as pessoas podem te achar, caso eles queiram, né, fazer alguma reposição hormonal ou simplesmente avaliar e ver se tem a real necessidade, igual você disse, não são todas as pessoas que precisam, tanto para a questão de saúde, mas também pensando numa questão esportiva, né, de performance. O que você poderia deixar como último recado também onde te acha, né? Assim, para finalizar, agradecer a presença das pessoas que compareceram aí. Esperamos que a gente possa ter ajudado vocês, né? Assim, Guto, um recado final é aquilo que a gente falou, né? Os pilares, né? Boa alimentação, exercício, sono adequado e evitar os vícios, evitar os excessos, né, gente? Ingerir bebida alcoólica é legal, mas o excesso pode ser prejudicial, né? Os excessos são o problema, né? Uma coisa que eu queria deixar anotado aí que eu não comentei, existe uma linha que coloca um medo exagerado de reposição de testosterona com um aumento de risco de câncer de próstata. Isso aí está totalmente batido. Existem dezenas de estudos mostrando, com literatura internacional mostrando ao contrário, a deficiência de testosterona que aumenta o risco de câncer de próstata. Então, o que tem que fazer é repor para você diminuir o risco de câncer de próstata. Então, fica esse recado aí, a gente fica disponível para vocês aí. O meu consultório fica na Avenida Carlos Borges, número 70. Então, estamos à disposição aí de quem quiser ir lá, fazendo uma visita. E agradecer a você, Guto, pela live, foi muito bacana, gostei muito. Vamos fazer outras, hein? Vamos sim, tem muito assunto para a gente conversar ainda. Vamos manter esse hábito aí uma vez a cada 30, 40 dias a gente se encontra aí. Papo de alto nível, é exatamente isso que você falou. É muito bom trocar, né, com quem conhece, com quem sabe. Quem ficou com a gente até o final aí deve ter aproveitado bastante. Então, agradecer, deixa eu ver se eu consigo ver todos que estão com a gente aqui. A Bia, a Cíntia, o PC, a Roberta, Laura, Weber, Renata, Aline, Palácio do Sorvete, Vera, Raquel, Edi. Foi a galera que ficou com a gente até o final aí. Brigadão, obrigado pelo convite também, pela oportunidade de estar batendo esse papo em alto nível com você. Desejo aí grande abraço e tudo de bom aí para você, doutor. Beleza, deixar avisado aí, Guto, que essa live vai ficar disponível aí depois, acho que no YouTube, não é isso? Eu vou baixar ela no IGTV, aí depois as meninas passam lá, colocam e caso as pessoas queiram ver, a gente pode disponibilizar o replay também. Legal. Agradeço aí. Obrigado, Guto. Um abração, pessoal. Obrigadão, hein? Obrigado, gente. Valeu. Grande abraço. Até a próxima, doutor. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Um abraço.